Bom, e agora literalmente estamos aqui em uma mesa redonda para falar de pesca esportiva, né? Regis, apresenta a turma que está aqui com a gente, você como diretor geral da CBPE, Confederação Brasileira de Pesca Esportiva. Apresenta para a gente aí os outros diretores. Boa tarde, Manel, obrigado. Vou agradecer em nome de todo mundo aqui ao governo de Goiás. Como você me pegou meio que de laço, não deu tempo de preparar o agradecimento ao governo de Goiás, mas agradeço a você a oportunidade de mostrar a Confederação Brasileira de Pesca Esportiva, Marlon Babolin, internacionalmente conhecido como Marlon Babofish, que entre outras coisas não é a maior virtude dele, mas é uma das grandes virtudes dele, diretor de competições da Confederação Brasileira de Pesca Esportiva. Maravilha. Neto de Oliveira, secretário da Confederação Brasileira de Pesca Esportiva de Cultura, Esportes e Turismo. Então, tudo que for relacionado a esses três temas se resolvem na Secretaria do Neto, na qual o Marlon trabalha com ele lá. E eu sou um escravo da pesca esportiva, de vocês todos e todas, e vamos tentar colaborar. A ideia é fazer assim. Regis, a gente tem assim muita história para contar, para falar, até chegar aqui nesse momento da pesca esportiva, falando de todo esse contexto de feira e da evolução que a pesca esportiva teve. A gente esteve discutindo muito aqui já com as outras pessoas que passaram por aqui nas outras entrevistas sobre como Goiás tem sido exemplo, né? E eu tenho assim um prazer enorme de estar fazendo parte, né, da confederação de uma forma mais informal, que a gente sempre está conversando e nos ajudando, né, e trocando ideia. Acho que já faz mais ou menos 1 ano e meio isso, né? E agora, efetivamente, lá junto com o Ari, como diretor de Relações Institucionais da FEPESGO, né? Da Federação de Pesca Esportiva do Estado de Goiás. E esse pioneirismo de Goiás com a cota zero dá toda essa visibilidade para Goiás. E somos exemplo. Ontem no fórum aqui a gente escutou muito sobre isso, né, dos exemplos de Goiás. E essa questão da cota zero eu acho que vai ser algo que no Mato Grosso também a gente já tem agora o transporte zero. Na sua visão, você acha que é um caminho que realmente não vai ter volta? A gente vai caminhar para talvez um cota zero nacional? O que a confederação e as federações têm feito em relação a isso? O que vocês têm buscado? Então, Manel, eu, assim, como pescador esportivo, todos nós aqui como pescadores esportivos, tem uma coisa que é fundamental para que a gente pratique o nosso esporte. Redundante dizer, mas é importante que tenha peixe. Agora, o sociólogo Betinho dizia o seguinte, que quem tem fome tem pressa. E aí a gente tem que tentar separar as coisas que comumente andam juntas, que é assim, a gente vai tratar a pesca esportiva e proibir a pesca artesanal e a pesca comercial? A ideia não é essa. A ideia é que a pesca esportiva colabore com as possibilidades que a pesca esportiva leva, do ponto de vista de distribuição de renda, de geração de emprego, de educação ambiental e uma série de outras coisas que caminham com a pesca esportiva. E a nossa proposta sempre foi e sempre será de conciliação de coisas. A gente tem possibilidade de atrair a pesca artesanal em alguns lugares, como por exemplo em Canavieiras, na Resex de Canavieiras, na Bahia. Estou aqui também para conversar com o governo da Bahia sobre isso, de como é que a gente consegue juntar as coisas, porque a gente não precisa disputar, e isso não é uma disputa. A pesca, na nossa visão, não é uma disputa, não tem quem ganha e não tem quem perde. A gente precisa fazer coisas que a gente concilie. Buscar um equilíbrio. É o que nós acreditamos, porque senão, se a gente não partir das coisas que nos unem, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. E aí assim, tendo como premissa de quem tem pressa, quem tem fome tem pressa, a gente precisa, ao invés de disputar, ajudar os outros tipos de pesca com ações como, por exemplo, o Transporte Zero de Goiás, que é verdade, é referência para o resto do país. A gente tem exemplos do que acontece e do que acontecia na Serra da Mesa, a escassez de peixe, a ausência de políticas públicas para o local, e tudo isso é parte da tarefa da Confederação Brasileira, tentar conciliar coisas para que o peixe esteja onde ele deve estar, que é na água. A gente tem todo um desafio pela frente aí, agora que temos toda a parte legal, vamos dizer assim, está pronta, né? Para a gente trabalhar a pesca esportiva
como um esporte de alto desempenho não olímpico, né? Esse momento agora é um momento de transição, vamos dizer assim. Quais são os principais desafios desse momento de transição? Olha, eu estou convencido de que o principal desafio é a gente mostrar para todo mundo o que é a pesca esportiva. Porque, por exemplo, se você pegar o destaque que a pesca esportiva tem dentro do estado de Goiás, ele é muito diferente do destaque que ele pode ter dentro do estado de Roraima. Por exemplo, falei Roraima, como poderia falar qualquer um outro aí. Como é diferente também da expectativa do Rio Grande do Sul. E na nossa visão, por que isso ocorre? Porque as pescas são diferentes. Os destinos de pescas são diferentes. Isso quer dizer o quê? Que o peixe, óbvio, né? O peixe que é pescado no Rio Grande do Sul não é pescado no Mato Grosso. O peixe que é pescado no Amazonas não é pescado em Santa Catarina. E a pesca esportiva cabe em todos os lugares. O que a gente precisa? A gente precisa de fazer com que a pesca esportiva seja reconhecida oficialmente como o segundo esporte mais praticado no país. Para isso, a gente precisa da colaboração pescadores, pescadoras, empresas, da Confederação Brasileira, das federações estaduais, do governo federal, estadual e municipal. Então, assim, é um grande passo que a gente precisa dar, que se dará, à nossa maneira de entender, com a organização do setor. O estado de Goiás está usando, vamos dizer assim, a questão dos torneios para divulgar mais a pesca esportiva. Foi uma das coisas que a gente bateu um papo lá atrás, eu conversei sobre isso com o Fabrício, né, e ele teve esse olhar e falou, não, realmente a gente precisa investir mais nessa questão dos torneios. Uma coisa que o Fernandinho falava muito com ele também, e aí as coisas foram afunilando até que chegou num ponto e falou, não, vamos correr atrás disso, vamos pôr para funcionar. E a gente está vendo toda essa construção que foi feita aí com o circuito goiano, né, com os gigantes do Araguaia. E temos vários outros torneios particulares Brasil afora, que são torneios aí de grande destaque, né? Como fica essa transição da questão dos torneios? O que muda? Muda alguma coisa para o cara que tá lá, que já desenvolve seu torneio há 10 anos? O que esse cara tem que fazer? Ele tem que se adaptar de alguma forma? Então, para eu não monopolizar a palavra... Deixa eu só ver se você não... Tá ok. Só para eu não monopolizar a palavra, eu vou pedir para que o Neto explique, porque assim, ó, quando a gente diz a organização da pesca esportiva, e o Neto, secretário de Cultura, Esportes e Turismo, é porque a gente entende que a pesca esportiva, ela precisa ser muito mais do que o pesca e solte. Nesse cenário, os torneios de pesca esportiva têm uma participação fundamental nesse negócio aí. E aí, assim, por quê? Porque a gente leva, junto com a Confederação, com a Secretaria do Neto, com a diretoria do Marlon, a gente leva outras opções para a pesca esportiva, para o município e tudo mais. Mas aí, assim, o Neto falará melhor do que eu, com uma voz melhor, mais maviosa que a minha, e para explicar legal. O que é que a gente consegue fazer e o que as coisas que precisam mudar, que não são muitas, mas são importantes. Antes de você começar, Neto, deixa eu só cuidado para não balançar a mesa, que a câmera está aqui. Olá, primeiro agradecer aqui, Manel, obrigado, manda abraço a todos de Goiás, a todos os governos aí, agradecer o Herz, o Marlon aqui presente. Como o Herz vinha colocando, quando eu fui convidado a participar da confederação, era com vistas nisso, que a pesca não seja só a água e o pescador. Água tem que ter, peixe tem que ter, o pescador tem que estar lá, ponto. Agora, o que ela traz realmente de mudança na vida daquelas pessoas, daquela comunidade, daquele vilarejo, cidade, estado, né? Tudo isso que você vem colocando, o destaque que Goiás vem fazendo, o objetivo não é só na pesca, é o desenvolvimento econômico, é a capacitação e qualificação de trabalhadores de toda a rede hoteleira, da rede gastronômica, de todo passeio de lazer, né? Que o pescador possa ir para uma atividade e mesmo que a sua família, seus filhos, a sua mulher não pesquem, ela vá junto, que ela possa usufruir de tudo que pode estar acontecendo ali em volta. Isso é o que nós consideramos o desenvolvimento da pesca esportiva de fato, que ela vire uma política de Estado,
porque ela vai contribuir diretamente com aquele município no seu fortalecimento econômico e desenvolvimento, como o Regis coloca e faz parte do nosso logo na Confederação, é um esporte de conservação ambiental. Então toda essa discussão que vem também em torno do meio ambiente, que é como a gente consegue garantir, preservar, conservar e que tenha o seu desenvolvimento econômico diretamente ligado a ele. Legal. Hoje, né, essa atividade, a pesca esportiva e os torneios já são utilizados nesse aspecto, né? Eles movimentam ali a economia local. A gente percebe isso por onde a gente tem passado. Mas contextualiza um pouco mais para mim essa questão dessa transição. O que vai ter que ser feito? Como que isso vai ser feito? Para a gente já dar aí um pouco de norte para as pessoas que desenvolvem torneios hoje, falar, pô, como é que é esse negócio aí de CBPE, como é que é esse negócio de federação? E eu, que sou aqui um cara que faço o torneio hoje, o que eu tenho que fazer para poder entrar para esse time, para poder fazer a minha contribuição, para a gente poder fazer o esporte crescer mais ainda? Perfeitamente. Nós temos as distribuições de federações. Você é diretor da Federação de Goiás. Mas um estado ou uma cidade que não tem uma federação próxima fala, pô, mas eu quero participar das atividades. Primeiro ele vai, dentro da localidade, da região dele, saber aonde tem uma associação, se tem uma federação. Ele tem que se conectar. Exatamente. Senão ele pode entrar em contato com a CBPE. A CBPE hoje, nós estamos aí já lançando, né? Temos o aplicativo da Identidade Nacional da Pesca Esportiva. Só a CBPE tem este documento, porque nós temos uma luta que o Regis teve aqui, a certificação 18A do Ministério do Esporte, que nos qualifica a ser um esporte de alto rendimento não olímpico. Vou abrir um parênteses antes que você continue. Hoje, por exemplo, eu sou um fisher lá, eu sou um cara que pesca, que faz meus vídeos no YouTube e tal, e me considero um pescador esportivo e estou lá. Se eu quiser receber patrocínio hoje de empresas para fazer aquele esquema de deduzir imposto e tal, essas coisas, isso já é possível? Já é uma realidade? Se ele tiver a lei do esporte, ele tem que entrar na lei, ter a certificação para que o Ministério do Esporte qualifique a ele ter esse desconto. E como que eu faço isso? Diretamente na lei do esporte. Aí não é direto só com a confederação. Aí eu tenho que montar um projeto. Todas as condições de dar um apoio. Mas Legal. ele vai montar o seu projeto para poder... Mas isso hoje já é perfeitamente possível. Totalmente possível. Legal, a confederação já tem 2 projetos, né, hoje. O que é possível de fazer é o seguinte: o caminho mais fácil, ele se associar de alguma maneira à Confederação Brasileira. Por quê? Porque o CPF não vai conseguir fazer. Precisa ser um CNPJ, e aí ele precisa ter uma estrutura jurídica, organizacional atrás dele. Voltando um pouco à sua pergunta, é assim, ó, o que a gente consegue... A sua pergunta foi, o que muda? O que muda? A primeira coisa que os organizadores de campeonato precisam entender é que, assim, ó, ele não vai gastar nem um centavo a mais em trazer o campeonato dele para dentro da Confederação Brasileira. Nós não vamos pegar nenhum centavo dele, não vamos pedir nenhuma contribuição financeira para quem organiza o campeonato. Por que eu creio que é importante dizer isso? Porque é natural que as pessoas... A preocupação às vezes vai... E é saudável ele ter essa preocupação, porque também é saudável para nós podermos explicar para ele que a nossa função não é arrecadatória. Nós não vamos interferir na manutenção do campeonato dele, nos patrocínios do campeonato dele. A intenção da Confederação, com a Lei 18 e 18A, com a certificação que nós temos na Lei Pelé, é levar ao campeonato dele condições para que o campeonato dele cresça. Por quê? Porque se em algum momento ele vai ter que falar com o Marlon, porque os campeonatos de pesca esportiva da Confederação tem que passar por ele. E não é que tem que passar por ele porque nós vamos ter 1 milhão de exigências, não é isso. É porque a pesca esportiva, ao ser tratada como esporte, ela precisa ter regras, assim como tem o futebol, assim como tem o vôlei, assim como tem a natação, como tem qualquer outro esporte. Quem cuida do regramento é o Marlon, dentro da Confederação Brasileira, e esses campeonatos que vierem para cá, eles vão ter que fazer pequenas adequações do seguinte tipo. Vamos imaginar que um campeonato lá em Luiz Alves, que é o que você organiza e muito bem organizado, o critério de seleção seja pesar o peixe.
Eu sei que não é, mas eu estou usando como exemplo. E o campeonato em Araguaia, em Aruanã, seja medir o peixe. Com essas duas métricas, não é possível a gente trazer ou um campeonato ou outro campeonato, porque ela fica desigual. O que nós, na confederação, adotamos? Adotamos que não será mais peso, será a métrica. E o Marlon, que também organiza campeonatos no Paraná, 1 centímetro vale 1 ponto. A soma dos centímetros é a soma dos pontos e quem tiver mais ganhou. Pode que não seja essa a métrica que o cara de Luiz Alves faça, mas para ele participar do Campeonato Brasileiro, da Confederação Brasileira, para estar no ranking nacional, oficial, participar num grande campeonato, terá que adotar essa métrica. Então, assim, não tem grandes mudanças, tem algumas mudanças com relação ao regramento. E, de novo, só para deixar claro, vou dizer com letra de formas. Não vamos pedir nada do ponto de vista financeiro para ele. Não vamos alterar nada o mecanismo que ele tem de patrocínio. O que nós queremos é que o seu campeonato em Luiz Alves seja maior, seja mais organizado, que a gente tenha a institucionalidade da Confederação Brasileira e das federações estaduais para trazer para esse campeonato e para outros campeonatos que quiserem vir, uma organização que nos remete à organização e tudo mais. Para participar desse ranking que você falou, qual que é a exigência para o pescador? Ele precisa estar... Assim, ó, se você for disputar o campeonato brasileiro de tênis de mesa, você é um atleta de tênis de mesa, você é um atleta de pesca esportiva. O atleta de tênis de mesa, ele precisa ter um time. O atleta de pesca esportiva precisa ter uma associação, uma liga, uma equipe, um time. O atleta de tênis de mesa, o time dele precisa estar associado à Federação de Tênis de Mesa do Estado de Goiás. Na pesca, a mesma coisa. O que ele precisa? Ele precisa de estar vinculado a alguma organização que faça parte da confederação. Essa organização pode ser uma associação dos pescadores de Luiz Alves, que se filiou à Federação de Pesca Esportiva do Estado de Goiás, que por sua vez é filiada à Confederação Brasileira de Pesca Esportiva. Então você, pescador de Luiz Alves, quando você entra na associação que entrou na federação, você é um atleta de alto desempenho não olímpico, reconhecido e cadastrado na Confederação Brasileira. É isso. E a identidade nacional da pesca é o que chancela tudo isso, que fala assim, não, é aqui, ó, esse cara é esse aqui na fila. É o que permite ao pescador ser chamado de atleta de alto desempenho não olímpico. Por quê? Porque se ele é um atleta, aí tem várias vantagens que ele tem como atleta. O jogador de tênis de mesa de Luiz Alves, se ele jogar bem mesmo, o cara de Goiânia vai querer contratá-lo para jogar tênis de mesa pela Federação... Com a questão do ranking, o cara vai ganhar visibilidade. É isso. Para o guia de pesca, isso vai ser super interessante. E aí, porque vai valorizar o passe dele, vamos dizer assim como acontece no futebol. É isso. Porque é uma novidade que a gente está vendo como é que a gente faz. Tem problemas com patrocínio, porque o que o patrocinador fala? Eu não quero tirar a fala do Marlon, não é isso. Mas vamos pegar aqui, eu vou fazer uma propaganda da NTK ali. A NTK quer patrocinar. Por que as marcas patrocinam? Porque junta gente. Num campeonato online, a maneira de ser feito o marketing é outro, que eu não sei qual é, aí ele que vai ter que se virar para explicar como é que faz e como é que nós vamos trazer para isso, para dentro. Mas uma outra maneira de socializar a pesca esportiva é isso. O que a gente precisa é distribuir a pesca esportiva no país para que com essa organização a gente consiga se movimentar com mais destreza, com mais organização. Agora fala aí, Marlon, senão eu vou falar bobagem. Tudo bem? Vamos lá, Marlon. Então, a gente está já há algum tempo já promovendo o Gigante do Paraná lá. É um torneio online, né? Campeonato online que a gente iniciou. Ele abre em março, na abertura da pesca, né? Inicia em março e encerra dia 31 de outubro no fechamento da pesca. Qual que é a mecânica disso aí? A gente entrega o kit pro cara, a régua, boné, camiseta, e o cara fica em aberto o ano todo para ele pescar, a temporada toda. Ele vai qualquer dia, desde que o vídeo chegue em perfeitas condições, com iluminação correta, trazendo a visibilidade do peixe, mostrando que o peixe sai com vida. Então, assim, ele vai mandar esse vídeo pra gente
E aí vai sendo validado. E vai sendo validado conforme o ano de pesca, né? E aí no final do ano a gente faz um ranking e faz a premiação, né, para os 10 primeiros colocados, e aí depois faz aquele sorteio dos prêmios aí, né? Já vou lançar para você o desafio para a gente já fazer isso no Vale do Araguaia, então. Então, é um projeto que a gente tem, né, apresentou, né, o Gigante do Paraná. Ele começou numa região que é onde eu moro, né, o Moarama, e pega ali o Porto Camargo, começou ali de Rosana até Guaíra, Rio Ivaí e Rio Piquiri. E hoje já está no estado inteiro. É feito de um peixe especificamente? Não. Ou é um contexto mais geral? O nosso projeto, o intuito é pesca e solte. Então, assim, a gente tem uma medida mínima, que é 45 centímetros. Mas a gente tem duas categorias, que é peixe de escama e peixe de couro. Ah, legal. Então, assim, você gosta de pescar piapara, apoitado. Você vai pescar e vai soltar. Eu gosto de pescar jaú. Eu vou pescar e vou soltar. Ah, mas eu peguei um armal. Peguei e soltei. Todos os peixes acima de 45 centímetros, sejam de escama ou de couro, vai ser homologado, vai estar valendo. Porque eu assim, posso pescar quantas vezes eu quiser, não tem um período. Qual que é o nosso, temporada inteira. Qual que é o nosso entendimento? Tem cara que fala assim, mas vai valer, eu pegar uma curimba, vai valer? É um peixe forrageiro, mas não deixa de ser um peixe. Ah, mas e se eu pegar, o cara me questionou um dia, mas se eu pegar uma enguia? Eu falei, tá viva, é peixe? Soltou? Mede e solta, irmão, né? Então, assim, a ideia é fomentar a pesca, e se o peixe forrageiro ficar ali, ele vai servir de alimento para outro peixe e vai seguir o ciclo. Vou complicar aí um pouquinho mais, porque são perguntas que vamos fazer depois quando a gente for fazer o nosso aqui. Legal. E como que a gente controla, por exemplo, se o cara bateu lá uma tarrafa que ele ia pegar a isca, e aí pegou o peixe na tarrafa, e aí ele vai soltar esse peixe lá. O vídeo tem que nós vamos saber? O material que ele vai homologar o peixe não é só a foto ou o vídeo da régua. Ele vai filmar o embarque. Na hora que ele estiver embarcando, a pesca, o embarque. E vai ser medido, e aí você solta. Tá muito fácil isso daí. Não. Muito fácil. E assim, no próprio vídeo, dá pra gente ver, caracterizar aonde tem fraude ou não, né? Você pega um peixe que tá amarrado, por exemplo, num anzol de galho, você vai ver que foi forçado a boca, que foi rasgado. Então assim, a gente analisa muito isso aí, né? Então, e hoje até tem... segue alguns critérios para poder fazer essa análise. E hoje a gente tem até ferramentas que nem a gente lá especifica um horário, né, de pesca. Mas não assim pelo tempo, mas sim pela penumbra, pela iluminação. Legal. Então você aceita a pesca à noite? Aceita. Se você me trazer um vídeo que tiver muito claro que foi pego, foi medido e foi solto, para nós não tem problema nenhum. Né? Legal. Aqui já vamos mudar essa regra para o Vale do Araguaia. Pesca à noite a gente não aconselha, porque a gente tem o problema do candiru. Né? Aqui legal. É bem intensa a atividade do candiru, então é uma indicação que a gente faz, até as associações de guias, né, falam para os guias evitarem a pesca à noite, porque a probabilidade do peixe morrer é maior. É aquilo que a gente estava falando. Ele ataca o peixe à noite. Especificidades de cada local. Né? Então vamos dizer assim, para esse campeonato online do Vale do Araguaia, a gente já pode... Então, a gente junto com a CBPE tem um projeto de colocar em prática dentro da confederação um gigante do Brasil, por exemplo, entendeu? Isso aí está tramitando, né, Neto? E eu acho que seria um upgrade muito grande para a pesca esportiva no Brasil e também para a confederação, né? E eu falo que pelas regiões também. Legal. Bom, pessoal, é realmente aí uma imensidão, né, de informações. É muita... Precisava de uma feira só para ficar discutindo isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que vai dar para a gente esclarecer aí bastante coisa, né? Para a gente usar esse material aí depois para estar passando para a galera aqui do Vale do Araguaia e depois também para as outras localidades aí, né? A gente está usando isso daí como até um material de instrução, né? Então, fico muito feliz de ter contribuído para isso, que a gente pudesse estar produzindo esse material aqui hoje. E a tua contribuição, Manel, é sempre bem-vinda.
Nós já passamos da idade aqui de ficar jogando confete e você já passou da idade também de ficar recebendo confete. Mas assim, toda ajuda é bem-vinda. Pedir aos pescadores e às pescadoras que visitem a nossa página no Instagram, @CBPE-oficial. Nós retomamos lá com bastante força. Estaremos presentes na feira, estaremos presentes dentro do Instagram e vamos estar espalhando a pesca esportiva pelo país. Tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa a gente já fez e precisamos ir com parcimônia, mas com perseverança. Bom, estamos aqui acolhidos no stand de Goiás. Estou aqui entrevistando várias pessoas. Com vocês não vai ser diferente. Nós vamos convidar a galera para ir para Goiás. Bora para Goiás!